Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Você tem um minuto para combater os maus tratos contra os animais, humano? Antes do episódio começar, eu vou te contar um pouco mais sobre esse assunto. Você sabia que no Brasil 30 milhões de cães e gatos estão em situação de abandono? Isso representa 25% da população total. É muita coisa. Lembrando que o abandono de animais é crime desde 1998. A Whiskas está com a gente nesse episódio porque vai promover uma série de ações para combater os maus tratos com a campanha Guardiões dos Ronronados, durante o Abril Laranja, mês que promove a conscientização e combate os maus tratos aos animais. Vai ter distribuição de livro educativo, mutirão de castração e venda de camiseta, ecobag e bottom no site Cansei de Ser Gato, para você também mostrar por aí que você é um guardião do ronronado. O Chico amou entrar como parceiro num tema tão importante e o Chico nunca decepciona. A melhor parte é que todo o lucro da venda dessa ação vai ser doado para ONGs que combatem os maus tratos. Para saber mais sobre tudo que a Whiskas está fazendo de legal, é só ir no perfil deles no Instagram, @meugatowiskas. O link para essa coleção vai estar aqui na descrição, mas é canseidesergato.com, muito fácil. Whiskas e você por um mundo sem maus tratos e com muito mais ronronados. Valeu, Whiskas! Arrasaram. Arrasaram, Whiskas sempre arrasa. Oi, humanidade! E aí, Amanda? Resolvi mudar o jeito de entrar. Ninguém aguenta mais o olá, humanidade. E aí, tudo bom? O que você me conta? Animada com a nossa convidada de hoje. Também, ela já é de casa, né? Desde que o podcast é podcast, a gente convida a nossa querida e sempre muito bem-vinda Juliana Damasceno. Olá! Olá! Como é que tá? Muito feliz de estar aqui de novo com vocês, é sempre muito gostoso. Eu já não tenho mais palavras para te apresentar. Você pode falar para as pessoas quem é você, para caso alguém não tenha noção ainda, não tenha ouvido, como é que é? Bom, conta tudo. Prazer, meu nome é Juliana Damasceno, eu sou bióloga, mestre e doutora em psicobiologia e fundadora da Wellfelis Comportamento e Bem-Estar Felino, onde levamos conhecimento para tutores, para profissionais sobre comportamento e bem-estar de gatos, melhorando a relação entre tutores e seus gatos e auxiliando alguns profissionais também a entenderem mais sobre o universo felino. Sobretudo e antes de tudo, gateira, né? Desde criança. Sou gateira, Desde portanto, criancinha. preciso abrir uma empresa de gato. Sei como é. Mas a minha história, eu fui tropeçando no caminho, assim, porque eu ia trabalhar com comportamento e bem-estar animal. Fui fazer biologia porque amava todos, mas sou gateira gato desde é mais criança. que animal, né? Muito mais. Sim, gato e não é um aí, animal, né? minha vida profissional foi levando a eles. Então, não tinha dúvidas, assim, do caminho. Quando foi me apontando para os felinos, aí ficou bem confortável. Eu posso imaginar. E bonito, né? Nossa. E bonito esse universo. Como gato é Muito bonito. Imagina os clientes. Eles chegam e transformam a nossa vida, né? Em absoluto. Em absoluto. E hoje a gente vai falar de uma coisa que tem um nome esquisito, mas tem um nome mais popular, que é mais compreensível, que é síndrome do gato nervoso ou hiperestesia. Isso mesmo. Eu, Stephanie, nunca tinha ouvido falar em hiperestesia e nem no gato nervoso. Pra mim, isso era aquele gato que arranca pelo da barriga, sabe assim? Sei. Eu achava que era isso. E depois a gente vai também. entender que não. São coisas Então, diferentes. assim, eu não sei nem por onde começar essa introdução do que é hiperestesia. Eu acho que a Juliana pode explicar o que é. Eu não tenho nem por que falar. Isso. Hiperestesia felina, nos distúrbios comportamentais, está atrelada a alguns transtornos compulsivos. E você não está tão equivocada em pensar Você em jura? arrancar os pelos. Eu sempre tô. Sempre falo tudo errado. Viu? Fala. Tem ligação com automutilação, Tá. mas vem como uma das características que pode ocorrer ou não na hiperestesia felina. A hiperestesia felina, então, está relacionada a transtornos compulsivos, ela se apresenta como um distúrbio comportamental, mas ela está intimamente relacionada a questões clínicas também. Então, é uma questão... problema de saúde mesmo. Sim, é uma problema doença. de saúde mesmo. É preciso tratar concomitantemente com a investigação clínica, que pode ter mais de uma patologia linkada.
A gente pode ter mais de uma causa inicial para que o gato venha a ter essas características comportamentais que são crises mesmo. A hiperestesia, ela desencadeia crises no gato. E essas crises, elas se apresentam de várias maneiras, mas geralmente tem relação com pele. Então, eu tenho hiperestesia humana. Eu tenho. Você tem questões dermatológicas. Não, porque quando eu tenho algum probleminha, tipo, sei lá, aconteceu um problema na minha família, eu rapidamente fico com alguma coisa de pele, assim, pipoca um negócio no meu olho. Dermatite atópica. Exato. Entendi. Não tem nada a ver com isso, mas assim, pode ter relação. Então, o gato, ele pode ter questões dermatológicas e desenvolver hiperestesia, como ele pode ter dor relacionada ao sistema nervoso, à coluna, questões ortopédicas, questões gastrointestinais, questões relacionadas até a parte das gônadas. Então, muitas questões... O que é gônada? Dos órgãos sexuais. Podem ter questões diversas relacionadas à hiperestesia. Até uma simples alergia picada de pulga pode desencadear a hiperestesia felina. E existem algumas raças que também têm predisposição de ter, como siameses e birmaneses, por exemplo. Birmaneses? Você ouviu? Você não conhece também? Não é possível que eu já não ouvi Sagrado falar da Birmânia, talvez raça. mais comum de ter ouvido, mas é bem comum em siameses, mas o nosso bom e velho SRD, que é o que a gente mais tem no Brasil... também tem bastante esse tipo de distúrbio. Essa, na verdade, é uma síndrome, né? A gente chama de síndrome da hiperestesia felina. E por que tem esse nome popular da síndrome do gato nervoso? Que é porque é impressionante a crise mesmo. O gato parece que ficou maluco. Por isso que eu fui procurar no Google, né? Estudar o episódio de hoje. E aí tava lá, o gato acha que tem alguém atacando ele. Aí eu pensei... Que isso aí é psiquiátrico. Esquizofrenia, né? Então, a sensação que o gato tem é que algo externo está incomodando ele. Então, ele começa a ter tremores ali na região lombosacral, que é ali a parte das costinhas do gato, próxima, chegando ali à cauda. Amanda! O Chico tem, mas a gente associou sempre a displasia dele. Mas ele pode ter as crises de hiperestesia por conta da displasia. Eita, meu caralho. Tá intimamente linkado à dor. Agora, parou porque ele começou a tomar o remédio. Mas o tratamento da Madalena ficou... Ótimo. E aí, as questões ambientais, comportamentais, ele tava estresse... Não dava se passava a mão nele, ele dava aquele tremeliquinho. Exatamente. Mas ele não tá nervoso, nem, mudou nada. Mas só mudou, isso. Madalena. O que acontece... Esses gatos que tenham algum acometimento da questão clínica, então, por exemplo, displasia, pode ser uma das causas, ou a causa, né? E aí, a gente tem fatores ambientais e emocionais que vão automaticamente estar relacionados, agravando e fazendo com que a crise seja mais recorrente, se apresente ou não. E o desconforto, obviamente. E aí, que envolve toda a parte comportamental. Porque o animal que tende a ter a síndrome de hiperestesia, além da gente cuidar dos sintomas que a patologia basal está despertando, a gente precisa cuidar do ambiente e do estresse. Porque geralmente são gatos que vão ter questões, por exemplo, relacionadas à sociabilização. Podem ter questões relacionadas aos outros gatos, como agressividade. Podem ter uma evitação com humanos. Então, às vezes, um gato que tem síndrome de hiperestesia, ele é mais arredio com humanos ou não gosta tanto de toque. Porque, principalmente, aquela região onde ele tem mais sensibilidade, ele não vai gostar de ser tocado, ele não vai gostar de ser pego no colo. Então, vão envolver todas as questões relacionadas ao ambiente de casa, físico, ao ambiente social e ao estado de bem-estar no geral, tanto relacionado à saúde física quanto emocional, porque vai afetar. Ele pode entrar em crise, mesmo estando com a dor controlada, mas ele é um animal que é mais sensível. Sim. Ele é mais sensível a questões. Então, ele está sempre muito autoprotetivo. Tá.
O complicado, a gente sempre sabe de identificar coisas no gato, é que é tudo meio parecido, né? Tipo, o gato arredio que não gosta de humanos, tem um monte, não necessariamente ele vai ter Isso, o que acontece é que as questões comportamentais vão vir adjacentes à hiperestesia. Tá, então vamos supor. Seu gato sempre gostou de gente, aí do nada ele se escondeu. Isso, pode ser um sintoma, mas o que vai determinar mesmo? Os tremores, e esses tremores vêm seguidos geralmente de outros tipos de comportamento, como o gato, por exemplo, ele pode sair correndo, ele pode ter esse tremor e tentar se atacar, tentar atacar a cauda, arrancar os pelos, ele pode dilatar a pupila e parecer que ele está caçando algo que não existe. Eita! Pode acontecer tudo isso, ou pode acontecer uma dessas coisas. Entendi. Ou mais de uma coisa atrelada. Chico corre. Ele pode vocalizar também. Também vocaliza. Então, ele corre, vocaliza... E ele reclama de colo, mas isso ele sempre fez, né? Então, não é ele muito. sempre foi colo assim. pra ele é assim, na posição que ele quer. E o nosso isso é um pouco geral de todos os gatos. E só vai no nosso colo. Mas como a gente já tem algumas identificações, então também pode ter relação com no colo. A displasia fica mais desconfortável. Agora, já que a gente tá falando do Chico, porque tudo acaba nisso, né, gente? Desculpa, você que queria saber mais. Eu tenho virou uma consulta. É assim, a gente coça ele perto da cauda ali. Ele sempre gostou, ele sempre teve um tremeliquinho. Quando a gente acha que ele tá com mais dor, a gente sempre associou a dor. Porque ele tem a displasia, caso você não saiba, ele sempre teve essa displasia coxofemoral. Desde pequeno, assim, né? A gente descobriu que ele tinha uns 2, 3 anos, mais ou menos. E quando a gente coça, o que acontece? Dá o tremelique, ele se lambe, ele vira assim e começa e começa a se lamber. Aí eu paro de coçar. Como é que é? Aí eu paro de coçar. E tem uma... Eu consigo fazer ele se lamber a hora que eu quiser, porque tem um jeito que eu coço que ele se lambe. Você tá irritando o seu gato. Eu estou irritando o meu gato. Mas eu paro quando eu percebo que ele tá, tipo, tremendo muito. Eu não paro. E aí, em vez de coçar mais com a unha, eu vou mais, tipo, de carinho com palma da mão, assim. Pra ele não se incomodar tanto. Ele não sai do meu colo nesse momento. Ele tenta se lamber, eu paro de coçar, ele imediatamente para de se lamber. Tipo, de virar a cabeça, assim, pra lamber a nuca. Por exemplo, não vai conseguir, né? Mas como se ele fosse tentando fazer isso. E aí, ele para de se lamber e continua no colo. Não é nesse momento que ele, por exemplo, sai, começa a correr e gritar e... Não. Mas em algum momento da noite, toda noite, tem o Chico Miau Show. Que é, ele sobe no rack embaixo da TV, joga coisas pra baixo, sai e começa a correr pela casa e... Tá, então isso é uma coisa... Talvez esteja desconectada da outra. Né? Tá? Essa correria dele jogar coisas, sair correndo e miar grave, pode ser que é um pico de atividade. Né? É sempre 7h30, 8 horas. Então, pode ser um pico de atividade, que é normal dos gatos terem nesse horário do dia mesmo, porque eles são crepusculares. Então, eles tendem a ter esse pico de energia. Alguns gatos é mais tarde da noite, às vezes 10, às vezes é de madrugada. Lá então, eles costumam ter, e aí tem essa correria, sim. Parece que tá correndo do nada pro nada, muito rápido e mia, mas aí não tem o desconforto. Não tem a característica do desconforto, do tremor. Agora, tem gatos que quando eles exibem a crise bem característica é o tremor ali na parte das costinhas. E aí, ou ele tenta se atacar, ou ele dá pulos, sobressaltos e corre. Caramba, que maluquice. E aí ele pode lamber o ar, pode ter midríase, né, a pupila dilatar. Ele pode lamber o ar, ou ele pode se autodirecionar, e começar a vocalizar de formas diversas, como se fosse pedindo de ajuda, sabe? Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Exatamente. Tá. E tem gatos que podem redirecionar essa agressividade. Se você estiver perto, ele pode te agredir. Se tiver outro gato perto, ele pode agredir o gato. Maluco que pula na canela dos outros do nada. Aí a gente pode ter a agressividade que está sendo redirecionada pela causa da hiperestesia, ou a gente pode ter agressividade por outras causas. Tá joia. Tá? Então, a agressividade pode vir atrelada à hiperestesia, mas nem toda agressividade tem hiperestesia. Sim. Então, a hiperestesia, ela pode estar linkada com... Né, a gente pensa assim, a hiperestesia é uma árvore, o caule e a hiperestesia, a gente pode ter vários galinhos, que são outras questões comportamentais,
E a gente pode ter outras árvores que são outras questões comportamentais que não têm relação com a hiperestesia. Tá. Então, quais outras questões comportamentais? Como eu disse, né? O isolamento, um gato mais arredio, que evita contato com outros gatos, com outras pessoas, ou que ele tem uma sensibilidade maior ao toque. Sabe aquele gato que, do nada ele morde quando passa a mão? Ai, parece que ele tá tudo bem e de repente eu passo a mão e ele morde. Pode ter relação com hiperestesia por ele ter uma dor ali naquela região. Porque carinho na área ali, lombosacral, ali pertinho da base da cauda, é para ser bom. Se o gato não gosta e demonstra algum desconforto, algo tem ali. É bom investigar. Sim. Né? Então, porque é para ser uma região prazerosa, de né? Tem até vários videozinhos na internet. Eles amam. Tem gato que pede muito, né? Terezinha. Levanta a bunda. Levanta, Pompom, nossa. Faz rabinho de cabo de guarda-chuva. A Pompom fica baixinha na frente, altona lá no fundo, assim, porque ela ama muito. Então, é normal esse comportamento de gostar. Quando o gato não gosta, é muito importante investigar, principalmente com um veterinário sobre isso, sobre esse desconforto, para ele avaliar se há algum tipo de dor. E ele pode ter dor, ele pode ter uma questão de coluna, por exemplo, e não desenvolver hiperestesia felina. Eu acho que é o caso do Chico. Ele não tem outro sintoma no seu tremorzinho. Então, mas esse tremor e o lambe-lambe quando passa a mão já é um sintoma. O que é importante a gente fazer para ele não desenvolver crises maiores e para ele ter um bem-estar? É importante evitar contato físico nessa região. Então, por mais que pareça que às vezes ele gosta, mas passa. Deixa pra fazer nos outros. É porque deve ter relação com dor. Por isso que, gente, é muito importante sempre que o comportamento do seu felino alterar, busque um veterinário. Total. Porque é muito importante a gente investigar e descartar qualquer questão física, porque o físico vai afetar o comportamental. Do mesmo jeito que o comportamental pode ser uma consequência de um físico. Então, é muito importante a gente... Muitos comportamentos equivocados, né, que não são considerados normais, eles são sintomas de algo clínico. Então, é bem importante sempre investigar. Então, a hiperestesia felina, ela vai estar sempre relacionada a um problema de saúde? Geralmente, sim. Pode ser que o gato desenvolva e não tenha algo que não seja encontrado, porque é diagnóstico por exclusão. Então, pode ser algo neurológico, que é muito difícil, às vezes, diagnosticar em gato. Mas geralmente vai ter. E às vezes pode ser uma simples alergia à picada de pulga. Então, por exemplo, o Chico, a gente precisa evitar que ele venha ter outras coisas que venham a somar. Então, precisa sempre fazer o controle, né, de parasitas com frequência, para ele não ter pulga, porque senão a pulga vai agravar essa situação. Identificar se ele não tem nenhuma questão de alergia a qualquer tipo de... pode ser... Tem gato, por exemplo, que tem alergia do amaciante que a gente usa. Sim. Tem gato que tem alergia alimentar. Então, é importante também cuidar para que ele não tenha outras fontes que vão afetar. E aí, o bem-estar é uma delas. Então, a gente cuidar do ambiente, para ter um ambiente enriquecido, uma harmonia social, uma rotina de cuidados, tanto da parte de atividade, quanto ter horários para alimentação e até mesmo horário para contato com o humano e entender qual é esse tipo de contato que vai ser positivo para ele. Então, por exemplo, um gato com hiperestesia felina, é bem importante a gente tomar cuidado para não fazer contato forçado. Porque se a gente força... O que é contato forçado? É aquela felícia interior que mora dentro de todo gateiro. A gente que ela mora, né? Toma cuidado ela existe. Com outras pessoas que querem feliciar o Chico, por exemplo. Mais o Chico, a gente sabe, né? Que ele é mais na dele, assim, E ele chama a atenção de todo mundo. Ele é o Chico, né? A gente fala, cuidado, ele dá tapa na cara. E ele dá mesmo? Não leva desaforo para casa. Ele põe o limite dele. E beleza, a gente já entendeu alguns sintomas, né? A gente pode chamar de sintomas. Então, esse tremor, tentar se atacar, se mutilar, miar alto, correr e tal. Tem algumas coisas que a gente pode perceber, essa alteração num gato que não tenha nada disso. Ok. Tem algum jeito de prevenir? Tipo, eu não quero que meu gato tenha, estou apavorada. Estando com as avaliação. Em dia. É avaliação. E aí, o que acontece? Aí,
tem os diferenciais, né? Porque aí é importante, e nós estamos aqui na capital, a gente tem essa possibilidade, né? De buscarmos profissionais especializados em felinos, porque faz a diferença. Faz. Né, de um diagnóstico mais aprofundado, mais especializado. Então, quando as pessoas tiverem a possibilidade de buscar um profissional que seja especializado em medicina felina, as chances de prevenir para que ele não venha a ter as crises é maior, né? Porque se eu identificar, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo em casa. Eu tenho 2 gatinhas que têm questões na coluna que nunca demonstraram sintoma. Foi mediante avaliação clínica que a gente identificou. A doutora Estela, que também já participou aqui dos podcasts, fez a avaliação. E aí, na avaliação de palpação, ela identificou... Ela que descobriu. Foi ela que descobriu do Chico. Olha também. lá, porque é por palpação. E aí, tem profissionais que, às vezes, vão fazer uma avaliação e acabam não identificando que tem essas questões. E hoje, nas nossas avaliações de consultoria comportamental, de terapia comportamental felina, a gente consegue, porque a gente vai ficando com um olhar muito refinado. Então, a gente percebe uma reboladinha. Até o nosso só de falar muito sobre, a gente consegue dar umas dicas para amigos, né? Tipo, sim, leva no veterinário, tá estranho. Imagina vocês. E aí, às vezes, a gente já olha uma reboladinha diferente, uma passadinha diferente. Super. Aí a gente fala, leva no veterinário e vai ver, encontra alguma questão ortopédica, que a gente chama de ortopédica porque pode ser de muitos lugares, né? Hoje em dia, a gente já sabe que gato tem dor miofacial. Então, o avanço da medicina veterinária também está... Miofacial é no rosto? Na fáscia do músculo, igual a gente tem. Sabe? Que chega como tem uma membrana protegendo o músculo. Uhum. Então, a dor se dá no atrito da distensão e contração do músculo. Ai, tadinhos. Então, isso era algo que, imagina, gato não tem isso. E gato tem isso, já é comprovado que tem. Hoje em dia, a gente tem especialidade veterinária que tem o fisioterapeuta, mas também tem o fisiatra, que aí ele vai avaliar mais profundamente ainda essas questões. A gente tem uma pacientinha que... Pacientinha. Nossa, Felininha. Começou a roer unha. Tec. Foi para avaliação da fisiatra, ela tem uma questão na cervical que irradia para a pata e faz ela roer unha. Que bonitinha. Então, para vocês verem como é profundo. Do mesmo jeito que somos complexos, eles também são. Nossa, eles são Que bom que tem cada vez mais estudo também, né? Pra gente poder identificar essas coisas. O Chico tem displasia e tem artrose nas 2 patas da frente. Olha só, e a artrose dói demais. Mas a gente tem um país muito grande, né? Cada pessoa que ouvir esse podcast vai ter uma realidade diferente na sua cidade. E como a gente também acaba tendo essa barreira quando a gente atende comportamento, porque às vezes a gente atende numa cidade, a gente atende online, às vezes a cidade tem até dificuldade de ter veterinário ainda, que dirá uma especialidade. Então, a gente fica um pouco limitado às vezes, mas é importante buscar. O atendimento online, porque assim, a pessoa pode estar ouvindo a gente aqui e falar... Estou em dúvida, moro longe da capital e quero um atendimento. Ele é possível fazer de forma integral, não, porque não tem o toque, né? De sentir, de ver, de avaliar. Você está falando do atendimento de comportamento ou de comportamento. Como que você faz esse atendimento online? Como funciona? Por exemplo, a gente já atendeu casos de hiperestesia felina fora do país, por exemplo. Porque para a pessoa, ela... começar, antes mesmo da gente ter a nossa chamada de vídeo, ela precisa enviar vídeos do comportamento. Então, a pessoa filma as crises. Então, eu tenho, inclusive, um acervo lá de gatinhos tendo as crises de hiperestesia felina. E aí, o que acontece? Nossa, eu queria... acho que é legal a gente compartilhar, né? Pra quem será que poderia? Tem que ver com isso, eu preciso pedir autorização, mas se você claro, tiver se a gente tiver... muita gente. Com certeza. E aí, a gente... O que a gente faz? Muitas vezes a pessoa não sabe do que se trata, né? Olha, meu gato tá apresentando esse tipo de comportamento, eu não sei o que fazer. E dependendo de como está o nível, tem um gatinho que ele vai tendo outras questões comportamentais. Para de comer, começa a se arrancar os pelos. Então, a gente vai tendo esses bracinhos que eu tava dizendo, né? Os galinhos das árvores ali, voltados para várias outras questões comportamentais, emocionais.
Então, aí a gente avalia tudo como um todo. E aí, como toda e qualquer avaliação comportamental, a gente pergunta da parte física, da parte clínica. Quanto tempo ele não vai do veterinário? Quando foi a última visita? E aí, a gente sempre trabalha em conjunto. Sim. Então, esteja onde ele estiver, a gente vai encaminhá-lo para fazer uma avaliação clínica, né, direcionada para que ele chegue ao profissional e se direcione. E quando o tutor ele já tem um clínico de confiança, a gente contata esse clínico e aí a gente vai trabalhar em conjunto durante todo o tratamento. Entendi. Perfeito. Ótimo. E eu tenho uma dúvida sobre o gato que arranca pelo, que pode ser um sintoma da hiperestesia. Pode. Existe o arrancar pelo sem estar ligado à hiperestesia ou não? Existe também. Que é a alopecia por lambedura. Também A alopecia é a falta de pelo, né? Sim. Por lambedura, e a gente também pode chamar de lambedura psicogênica. E esses dois são... Esses dois não, só, né? Com 2 nomes. São problemas comportamentais. São também questões comportamentais que, na sua grande porcentagem, também podem ter questões clínicas vinculadas. Porque isso tem bastante, hein? Tem muita. E as pessoas relevam e tipo, é assim. Não, ou às vezes leva no vet, não era nada, já fui. Muitos clientes chegam até nós assim, já levei no dermato, já fizemos tudo que foi teste e não encontra nada. Porque sim, pode ter o fundo apenas, né, comportamental. Sim. Então a gente pode ter o estresse, a ansiedade, até luto pode desenvolver a alopecia por lambedura. Mas a gente também pode ter o seguinte, um raspado de exame. Foi lá, raspou o pelinho. Fazer um ultrassom. Aí ela começa, o gatinho começa a lamber a barriguinha. É gostoso, não tem pelo. Isso pode gerar uma compulsão. Mas essa compulsão se dá porque... Por que ele focou em lamber ali? Algo não está trazendo desafio suficiente para ele como indivíduo, como espécie, ou algo está redirecionando esse comportamento. Então, o que é um comportamento anormal? É um comportamento que foge em frequência, forma e ou função do que é normal. Então, se lamber é normal. Uhum. Mas se eu tenho uma frequência aumentada, ele já deixou de ser normal. E eu posso ter uma ausência de lambedura, que também é um comportamento anormal. Que era a minha próxima pergunta. Comportamental ou associado a coisa clínica? Posso ter todas as questões comportamentais, eu posso ter um fundo somente emocional, quanto eu posso ter uma questão clínica envolvida. Exemplo, eliminação em local inadequado. Eu posso ter um gato que está eliminando fora da caixinha porque o substrato não está agradável, como eu posso ter uma questão urinária. Sim. Eu posso ter diabetes. Pode ter muita questão que tem fundo clínico junto, e eu posso ter só o fator emocional, que já é bastante coisa. Eu posso ter só uma questão comportamental. Na maioria das vezes dá para dizer que está associado a um problema clínico? Olha, é muito 50-50, vamos dizer assim. Existem questões, por exemplo, que a gente resolve, movimentando o ambiente, ajustando questões ambientais. Né? Então, relacionado à posição e tipo de recurso que aquele indivíduo tem em casa. E tem questões que a gente vai trabalhar. Porque a terapia comportamental felina, ela é um tripé. Então, a gente trata o ambiente, a gente trata o comportamento e a gente tem as terapias complementares que vão auxiliar. Que aí entra feromonioterapia, aromoterapia e vários outros tipos, musicoterapia, que a gente vai usar para auxiliar na modificação do comportamento. Então, a terapia comportamental sempre vai ter esse tripé. E na parte de terapia complementar, obviamente, não complementar, mas ela fica ali junto com qualquer tipo de investigação, é a indicação da gente sempre fazer um check-up. Tem tutores que chegam pra gente que nunca nem levaram o seu gado no veterinário. É muito comum no Brasil. Tem muito, é muito comum. Eu sei, assim, não só no Brasil. Amigos. Não só no Brasil, é porque a criação do gato, né? A forma de ter um gato vem mudando. É que eu digo que no Brasil, porque é isso, é um país gigantesco, tem 1000 Brasis aqui dentro, e muito no interior, principalmente, no litoral. Eu sou do litoral e eu digo que o gato chega na casa da pessoa e ele vai ficar lá. Ele adotou aquela casa e a família fala, legal, tem um gato. E não necessariamente acha que
que tem que levar no veterinário. O gato apareceu aqui. Mas isso acontece em São Paulo muito resistentes. Exatamente, né? Não, tá é perto, né? Mas é porque o gato, ele é muito resistente a demonstrar. Né? Exato, acabei de dizer que já descobrimos questões tudo. Clínicas. A gente que moscou. Mas tem gatinho que passa a vida não demonstrando nada, ou a pessoa achando que é da característica daquele indivíduo. Achando que aquele é assim mesmo. Ele é ranzinza. Eu cresci com um gato, a gente achando que ele era ranzinza. Eu não sei, pode ser que ele tinha uma questão clínica. Então vem muito disso. Se eu olhar para como minha avó criava os gatos, ela tinha gato por 2, 3 anos. Por quê? Porque morriam, eu não era castrado. Então, é muito recente. Eu lembro que eu era pequena, tinha uma ração de gato. Era. Né? Então é tudo muito recente e ao mesmo tempo... Ainda bem, tá tudo bem rápido na evolução, né? Sim. Na casa da minha avó comia o gato, a gata, que chamava Meg, o cachorro, o Balu e pombas. E no comida. Mesmo pote, e a comida. Mesma comida. O resto do almoço, era a ração né? do cachorro e todo mundo comia, misturado ali com o que sobrou do almoço. Muito bem. O que eu consigo entender desse episódio, conversando com você, Ju, é que, assim, a gente não pode relevar qualquer alteração no comportamento, né? Tipo, mudou. Tudo bem, é só essa semana ele tá estranho. Prestar atenção para ver se aquilo é uma nova realidade do gato, se ele realmente mudou, né? Isso mesmo. E apresentar isso quando for levar no veterinário para falar de problemas clínicos e falar, mas aconteceu isso aqui também, ele tá andando mais assim, ele não tá mais falando com a gata amiga dele, né? E é importante também aqui fazer o alerta aos próprios profissionais. Sim. Que também ter essa visão que há os dois lados da moeda, né? Porque nem todo veterinário entende de comportamento também. E às vezes vai falar, isso aqui é dele, ele tá assim mesmo. Gato é assim mesmo. Isso, então é importante, tanto nós comportamentalistas, trabalharmos juntos com os veterinários, assim como eles também entenderem que tem esse outro lado da moeda que é importante também a gente investigar, porque são complementares. Costumo dizer que a cabeça não está separada do corpo, né? O mental afeta o físico e o físico o mental, então a gente precisa sempre caminhar junto. E a gente tem resultados incríveis quando a gente consegue realmente trabalhar em conjunto com os vets. Então, por exemplo, eu e a Estela dividimos vários casos. E é incrível ver como a gente consegue ter uma evolução mais rápida e mais eficiente quando a gente tem um caminho junto. Né? Muito legal. Perfeito. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre as mudanças em casa com a Madalena. Por exemplo, essa dorzinha do Chico, essa que a gente pode chamar agora, sabendo que talvez fosse uma crise, pode estar associado ao luto deles em relação a ela. A gente ficou meio assim, tentando ver tudo... E ao mesmo tempo não entendendo nada. A outra coisa que mudou foi o Tião e a Terezinha nunca, em 10 anos, nunca eles brigaram. Nunca nem tipo, nada, nada. Eles são bem grudados, né? Eles dormem juntos, eles se amam muito. Eles são os irmãozinhos. Depois da Madalena começou Enquanto ela estava doente, já não depois. Só depois que ela morreu. Até fica aqui a sugestão de episódio, porque luto é uma coisa que todo gateiro vai passar. E a maioria dos gateiros não tem um gato só. E isso afeta, sim. Afeta toda a dinâmica do grupo. Né? Então, os gatos passam por essa fase de luto e nós passamos. Então, eles são afetados pelo luto deles e pelo nosso luto. Porque a gente muda, a dinâmica da casa muda, né? E a gente tem comprovação científica que o gato, ele altera comportamento baseado no nosso. Ele identifica questões comportamentais nossa e modifica seu comportamento em relação a isso. Então, é duplo. E, por exemplo, vocês se mantiveram com os 3. Se tem uma pessoa que tem 2, ela acha que ela tem que, do dia pra noite, ter outro gatinho. Substituir. Aí é acúmulo de estresse, porque o gato ainda tá em luto. E aí você vai fazer uma adaptação de um novo gato. Porque a gente pensa, eu tenho que substituir. E não é bem assim, né? A relação que um gato tem com um de casa, mesmo que não sejam grudadinhos e dormem juntos, né? Ele faz parte do ambiente social. Sim. Então, altera. E aí, cada indivíduo, mesmo convivendo em uma casa multicat, vai ter uma resposta comportamental diferente. E aí, o que pode ter relação com a hiperestesia do Chico, de ter visto que ele ficou mais sensível e teve mais crise? Porque o estado emocional de todo mundo estava diferente, então isso é um fator de estresse.
E aí o estresse, ele afeta o sistema todo, tanto físico quanto emocional. Porque o estresse, ele é a liberação, o estresse crônico, que é um estresse que é mantido no ambiente por um tempo, ele bloqueia sistemas no nosso próprio sistema endócrino. Uhum. Então, ele coloca a gente num estado de luta ou fuga. Tem que fazer alguma coisa. E aí, o corpo mesmo vai fazendo outras conexões. E é aí que surge comportamentos anormais. O animal começa a ter desvios de comportamento na tentativa de fazer algo com aquilo que ele está sentindo, de lidar com aquele desafio interno. Então, tudo vai agravar. Então, se eu tenho uma dor, ela vai ficar mais forte, ou eu vou ficar mais sensível a essa dor. E aí, cada indivíduo vai reagir de um jeito. Tem gato que fica mais carente, tem gato que começa a vocalizar mais, tem gato que vai ficar mais apático. Então, o tio Terezinha também pode ter sido isso, né? Foi. O estresse, eles teve dor, eles começaram a brigar. Pode, com certeza. E eles se reorganizam hierarquicamente ou nada a ver? Então, não existem autores na literatura que dizem que gatos têm uma organização de hierarquia em grupo, mas isso não existe, né? A maioria, tem uns que falam disso, mas a maioria tem um consenso de que não, porque os gatos, eles são originários de uma espécie que é solitária. Uhum. Então, eles vêm se habituando a um convívio entre eles de uma forma mais recente com o processo de domesticação. E tanto que eles preservam comportamentos, geralmente, quando eles crescem juntos. Então, por exemplo, Tião e Terezinha. Uhum. Cresceram juntos, são irmãos, né? Então, eles vão ter uma ligação mais forte. Se a gente pegar filhotes de ninhadas diferentes, mas se eles crescerem juntos, a tendência é eles terem comportamentos positivos entre eles, assim como teriam com a mãe durante o período de ninhada. Então, tem muita relação com o convívio e com a forma de introdução. Porque se a gente pega um gato adulto de outro lugar e outro gato adulto de outro lugar, o que vai acontecer se a gente pôr aqui nessa sala? Treta, absurda. Treta, porque eles se consideram inimigos. Então, cães já não. Bobos, dependendo, né? De como eles são sociais, eles são muito como eles são sociabilizados, eles vão dar uma cheiradinha e eles podem até começar a brincar. Isso pra gato, imagina, isso pra gato é muito... Né? Tem gente que não sabe a diferença e fala, vamos fazer um playground de gato. Eu falo, pelo amor de Deus. Nossa, me dá pavor quando alguém lança essa. Eu vou levar meu gato. Eu falo, não vai. Não vai mesmo. Exatamente. E aí a gente tem essas questões sociais deles. O que acontece dentro de casa, né? Isso até foi um dos tópicos que eu estudei no meu mestrado, porque sempre me interessou essas relações sociais deles. Eles têm preferências por acesso a recursos. Então, pode ser que tenha um gato na sua casa que vai ter preferências por mais recursos. Ele tem preferência para sentar no sofá, ele tem preferência por comer antes, usar a caixinha enquanto tá limpinha, é ele que vai primeiro. Então, pode ser que esse gato se sobressaia aos outros em relação a várias situações. Mas pode ser que um vai ter acesso mais facilitado e prioridade à comida. Outro, a vocês, né? A ter carinho e atenção do tutor. Então, pode ser mais dinâmica essa relação. E não existe uma hierarquia social. Entendi, eu achei que tinha. Não tem o alfa e os submissos. Existem relações de dominância e submissão. Então, por exemplo, quando a gente vê um gato sendo agressivo com o outro, né? Exibindo ali uma encarada ou mostrando o dente, fazendo full. Aí a gente tem uma relação dominância e submissão para eles se entenderem ali naquele conflito. Mas não que um seja dominante ao outro. A gente escuta muito essa coisa do alfa, né? Eu escutei justamente isso. Mas então a Madalena e a Terezinha era só uma treta pra ver quem era mais. O que acontece entre as que fêmeas alguém mandava no bando. A maioria das fêmeas são mais territorialistas do que os machos. Isso tá no DNA delas. E dificilmente elas vão ser amigas se apresentadas quando adultas. Uhum. Então, acabava sendo, sim, uma disputa territorial em relação a tudo e qualquer coisa, né? Então, as fêmeas, quando crescem, assim... Por que não acontece isso na minha casa? Porque era um medo que eu tinha quando eu adotei as Marias. Porque eu tenho a Pompom,
Se eu fosse adotar gato, seria macho. Mas não vou. Ele é mais flexível, eles são mais flexíveis nesse caso. Mas não é uma regra, precisa muito identificar a personalidade de cada indivíduo. Mas, por exemplo, em casa eu tenho a Pompom, e eu adotei ela adulta já, e ela é super territorial. Ela é olha eu aqui, olha eu aqui. E aí, eu adotei as Marias pequenininhas. E o meu medo era, quando essas Marias crescerem, pode dar competitividade. E, graças a Deus, não aconteceu, porque na dinâmica, a Pompom sempre tem um posicionamento com elas, desde a adaptação, de ter adotado. Então, ela lambia, ela carregava, o que é super raro de acontecer. Porque, às vezes, as pessoas adotam filhotes para fêmeas, achando que elas vão adotar. E isso é raro de acontecer. Então, aconteceu comigo, ainda bem, mas poderia não ter acontecido. E também não aconteceu do dia pra noite. Ela viu elas e falou, ai, que delícia. Vou lamber. Foi um processo de adaptação. E aí, até hoje, elas se comportam como se a Pompom fosse a mãe. Então, onde a Pompom tá, elas estão, elas querem carinho, atenção, isso acontece com o Chico, porque quando eles chegaram, o Chico e a Madalena já tinham mais de 1 ano. E aí, a gente, nem sei o que eu pensei na época, mas quem adotou foi o Chico. A Terezinha mamava nele, né? Nos isso pelinhos acontece. Da barriga. Quando eu trabalhava nessa fase do mestrado, que era um gatil, a gente chamava alguns machos de paizões. Porque chegavam os filhotes e eles adotavam os filhotes. Então, Terezinha, ele ficava cheio de tufinho de pelo. Ficava babado. Ficava todo babado porque ela mamava nele. E até hoje, eles se comportam dessa maneira. Onde o Chico vai, eles vão. Eles normalmente tendem a estar perto. Mesmo que não grudado, como eles ficam, mas sempre perto. E longe da Madalena, né? Eles ficavam. O que acontece com muitas fêmeas é que elas talvez prefeririam, algumas, né? Essas que são mais territoriais, prefeririam ser sozinhas. A Madalena, com certeza. Então, tem algumas fêmeas que têm bastante intolerância social mesmo. Algumas até se isolam dos demais da casa. Vai chegando gato novo em casa, ela começa a não querer sair do quarto, a querer ocupar só um cômodo da casa, porque ela quer evitar o contato social mesmo. A Madalena era o contrário. Acho que quando chegava humano, ela era sempre a mais dada. Ela ficava desfilando com aquele rabo na cara de todo mundo. E a gente falava que ela era a gata aérea, né? Que os outros são rasteiros. Ela tava sempre em cima. Acho que quando chegava um humano, ela pensava, nossa, até que enfim, nossa, eu odeio gato. pra trocar ideia. Porque ser social com gatos é diferente de ser social com humanos. São dois sociais diferentes. Quando a gente vai falar que um gato é sociável, mas ele é sociável com quem? Com humanos ou com gatos? Porque tem gatos que são hiper sociáveis entre si e tem muito medo de humanos. E tem gatos que são super sociáveis com humanos e não são sociáveis com outros gatos. Tem medo de gatos. Entendi. Muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta. Boa. Ainda sobre a Madalena, pra gente encerrar. Aconteceu uma coisa muito louca que foi... essa parte foi boa, que a Madalena partiu em casa com a gente, não precisou estar longe. E depois que ela morreu, a gente deixou os gatos acessarem ela estava na nossa cama. E aí eles passaram em cima. Nada a ver, ou... Todos. Só uma grande coincidência. Em cima, nunca eles passariam em cima dela. E não pisando, mas passar por cima, assim, com a pata por cima, assim. E os 3. O Tião pisou. Depois. O Tião pisou. O que acontece, né? Primeiro, a gente tá conversando aqui dela, que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Mas eu queria deixar aqui de novo meus sinceros sentimentos, né? É sempre muito difícil perder um gatinho, né? Passei por isso em 2019, foi terrível. Nossa, que horror, né? Devia ser proibido. Muito ruim mesmo. E é isso, infelizmente, é algo que praticamente todos os gateiros vão passar. Infelizmente, eles vivem menos que a gente, né? Na ordem natural das coisas. Sim. Então, é algo que não tem muito como se preparar, mas é importante a gente se ajudar a lidar, porque é muito difícil. Muito. Tem muitas pessoas que chegam a não querer ter outro pet, pela dor que é perder um, né? Então, sinto muito, mas ela foi muito especial e ela foi muito bem cuidada e viveu muito bem com vocês todo esse tempo. E em relação à reação, né? Cada gato vai ter um tipo de reação. E esse fato deles passarem por cima ou pisarem, eles sabiam que ela não estava ali, né? Então, eles são muito sensíveis em relação aos seus sentidos odoríferos, visuais, olfativos. Ou falei odoríferos. Visuais, auditivos. Então, eles sabiam que ali ela não estava mais, né? Então, que era matéria, né? E agora, o pós, né?
ausência dela no ambiente e ter a certeza ali que ela não tá, aí cada indivíduo vai reagir da sua maneira. Os meus gatos não viram o corpinho do meu gato falecido, mas eu cheguei com a caixa vazia. Então, eles foram até a caixa e viu que eles não estiveram e automaticamente cada um já teve uma reação que não teria se ele estivesse em casa. Sim. Sim. Por exemplo, a Pompom ficou o tempo todo que ele estava doente sem chegar perto, porque o cheiro dele era forte e incomodava. Ela foi deitar na última caminha que ele ficou deitado e ela não saiu de lá até o dia seguinte. Que bonitinha. Apática. Ficou lá, apática, não comeu, não saiu. Ela sempre dorme comigo, não dormiu comigo. Então, cada gato vai reagir da sua forma. Aí lá em casa todos ficaram doentes. Tive que dar antibiótico para todo mundo. Todo mundo precisou de muito tempo. E aí, geralmente, é pelo menos uns 3 meses, 4 meses para eles ultrapassarem. E lógico que existem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar. Na caminha que a Madalena ficava deitada, ninguém deitou. Ninguém, nunca mais. Tá, assim, uma tristeza. A gente não sabe muito bem o que fazer, né? Porque ela tá lá. É quase uma presença, a caminha. Ninguém deita. Ninguém. Todo mundo respeita ali. Mas é que também, quando ela tava lá, ninguém deitava. Ela continua sendo respeitada. Acho que é respeito. Ela continua sendo respeitada. Sim, sempre. Eu amei. Eu só fiquei agora pra gente encerrar o papo da hiperestesia. Eu me Não, perco, né? Não, mas é isso aí. É que um assunto com gato, um assunto leva o outro, que leva o outro. Então, hiperestesia tem jeito. Tem solução. Tem como prevenir. Boas notícias, né? Boas notícias. O que dá pra gente antecipar, né? O que dá pra acontecer também é importante alertar os tutores. Um gato que tem essa condição, ele é mais sensível, então ele precisa sempre de um acompanhamento mais de perto. Boa. E como o diagnóstico é por exclusão, pode ser que algumas tentativas, mesmo clínicas, tenham resultados bons ou não tão bons. Existem várias alternativas para o tratamento. E é importante não desistir, continuar tentando. E pode ser que tenham altos e baixos e que o gato tenha essa condição a vida toda. Então, é importante também alertar isso. É um gatinho que vai ter que ser acompanhado de mais perto, tanto comportamentalmente quanto clinicamente. E que a gente pode ter uma caixinha de surpresas aí dessa melhora progressiva ou não tão progressiva. Importante é sempre mantê-los sob avaliação. Boa. A gente vai deixar na descrição desse episódio o contato, o arroba da Well-Felis. Tudo lá para as pessoas te encontrarem. Então, se tiverem dúvidas, se quiserem marcar uma consulta. Claro. Mas é arroba Well-Felis. A gente vai deixar anotadinho para você encontrar. E eu tenho a impressão aqui, sei lá, quando eu tô falando, eu acho que eu tô falando só com os gateiros malucos que estão sempre de olho nisso e que cada um dentro da sua possibilidade tá de olho, tá atrás do veterinário. Mas eu queria pedir uma coisa que viu o gato do amiguinho negligenciado, fala. Eu sou a chata, com certeza. Eu chego lá e falo, não tá tomando banho, né? Também. Você sabe que quando o gato não se lambe, blá, blá, blá. Tá sem pelo. Então, blá, blá, blá. Tem que falar mesmo. Consultas em dia, gente. Todo o conteúdo que eu faço na Well-Felis, eu falo... Envia esse pra aquele amigo gateiro que tá precisando saber. Às vezes a pessoa nem é negligente, ela só não sabe. Ela não vai reparar que o pelinho tá encebado. E, sei lá, a gente é meio nóia, tá sempre vendo isso. Eu sempre falo. Eu vejo coisa estranha, eu já falo. Sou chata, né? É chata, mas é bom. Não é ser chata. Uma vez que a gente sabe de uma coisa, não dá pra dessaber. Exato. Não dá pra desver. Né? Então é importante a gente alertar. Do mesmo jeito que a gente alerta um amigo com alguma coisa que a gente... Amigo que é amigo, tá ali pra não passar a mão na cabeça, não tá bem, né? Sim. Então é importante sim. Então, se você tem um amigo que você identificou alguma coisa que teve aqui no nosso podcast, encaminha esse podcast pra ele. É isso. Né? Que já fica ali a dica, escuta aqui que eu acho que tem uma coisa que falaram que seu gatinho tinha. E assim, né, já quando a fala vem de um terceiro, a pessoa escuta mais. Total. Então, por isso que eu sempre falo, encaminhe esse conteúdo, porque ele é seu amigo gateiro que tá precisando saber. Boa. Doutora Juliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez por ter vindo, por ter esclarecido tanta coisa de novo. Prazer é sempre meu. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um beijinho e uma coçadinha em cada um dos três. A gente pode realmente marcar um episódio só sobre o luto entre os gatos, porque a gente já fez um episódio sobre o luto dos humanos que perdem o gato. Mas a gente pode fazer esse completo para contar também tudo como foi e, enfim,
te contar, né? Porque a gente já contou aqui, mas enfim. Para você também contar a sua experiência e falar como pode ser. Porque muitas pessoas pensam assim, é luto, então vamos esperar passar. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar os gatos a atravessarem essa fase difícil. E também algumas coisas que a gente vai conseguir identificar que tem relação com isso, evitar agravar mais essa fase. Sim. Então tem bastante coisa que pode ser feita para preservar o bem-estar dos gatos e auxiliá-los. E quando a gente auxilia eles, a gente auxilia a gente, né? Sim. Sem bora marcar. É isso, humanidade. A gente se vê toda segunda-feira, né? Sim. Aguardem até a semana que vem. Beijos. Beijos. Obrigada.